Vamos ficar por dentro dos principais acontecimentos da novela Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 9 a 13 de dezembro. Sejam bem-vindos ao canal, espero que seja tudo bem com vocês, comigo está graças a Deus e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. No hospital, Regina está desesperada por notícias de sua mãe. Em casa, Antônio pede perdão a Regina e a Dona Carla e se arrepende por ter se aliado a Josefina. Ele pensa em contar toda a verdade a Regina. O médico informa que o estado de saúde de Dona Carla é muito grave. Jerônimo recebe uma ligação do presídio e fica sabendo que Álvaro foi ferido. Álvaro pede para falar com ele, pois tem algo importante para lhe dizer. Jerônimo chega em casa e Carlos conta para ele que Renata e Augusto vão se casar. Jerônimo fica cheio de raiva e diz que está proibido pronunciar o nome de Renata em sua fazenda. O médico diz que provavelmente Álvaro não passará daquela noite. A enfermeira comenta com o médico que depois que deixaram ele fazer a ligação, ele se tranquilizou. Regina vai ver sua mãe. Dona Carla tenta lhe falar sobre Josefina. Ela tenta dizer que Josi é a esposa de Gonçalo, mas não consegue. Dona Carla morre e Regina se desespera. Augusto diz a Roberta que ela precisa ser mais prudente, pois Renata esteve a ponto de vê-la saindo do quarto dele. Completamente arrasada, Regina conta a Gonçalo e Constança que a sua mãe morreu. Josefina comemora ao ver no jornal a notícia sobre a morte de Dona Carla. Regina recebe o apoio de Gonçalo e amigos durante o velório de sua mãe. Ligam para Jerônimo em Abonita e ele conversa de forma misteriosa. Jerônimo diz o seguinte: mas esse foi o combinado. Como? Está bem, estou indo para aí. Quando Jerônimo está saindo, Padre Severino e Marina chegam e dizem que precisam falar com Carina. Padre Severino informa a Carina que Álvaro morreu. Durante o café da manhã, Roberta diz a Augusto que não dará o divórcio a Matias, pois ele não quer lhe dar nenhum centavo. Renata fala para ela dar o divórcio a Matias e que trabalhe também. Roberta diz que não deixará Matias livre para ficar com Adriana e a ofende. Irritada com Roberta, Renata defende a amiga e em seguida sai da mesa. Todos na fazenda ficam sabendo sobre a morte de Álvaro. Carina diz que não sabe onde irá velar Álvaro, pois não tem dinheiro para isso. Carlos oferece para que ela faça o velório em Abonita e Jerônimo concorda. Roberta ameaça Augusto de contar a Renata que eles dois são amantes. Carina tenta abrir o caixão de Álvaro. Jerônimo fica apreensivo. Carina diz que precisa vê-lo com seus próprios olhos, mas Padre Severino não permite. Ele diz que será melhor ela recordar de Álvaro como ele sempre foi. Alzira conta a Ezequiel que Álvaro foi assassinado na prisão e que seu velório será em Abonita. Josefina liga para Antônio e exige que ele descubra se Dona Carla conseguiu contar para Regina o que descobriu. Ezequiel avisa a Augusto que Álvaro morreu. Augusto diz a Ezequiel que fica feliz por Álvaro estar morto, pois os traidores devem estar mortos e no inferno. Quando está indo para o velório, Ezequiel avisa Renata que Álvaro morreu e ela decide ir com ele para dar os pêsames a Carina. Gonçalo consola Regina. Isidro avisa Jerônimo que Dona Carla faleceu. Matias diz a Gonçalo que o banco ampliou o crédito da empresa e que agora poderão seguir com o plano para pegar Branca. Antônio vai ao velório de Dona Carla e faz perguntas para saber se ela não disse nada antes de morrer. Antônio pergunta a Regina o que aconteceu. Ela responde que a sua mãe teve um infarto e caiu rolando pela escada. Antônio pergunta se ela morreu nesse momento. Regina diz que não e diz que Dona Carla tentou dizer algo sobre a esposa de Gonçalo, mas Regina acredita que tenha sido pelo fato de não aceitar a relação entre ela e Gonçalo. Antônio pensa em dizer a verdade, mas não tem coragem e simplesmente pede que Regina o perdoe. Daniel ajuda a polícia a preparar uma armadilha para a Branca. Ele liga para a Branca e diz a ela que os Monterrubio conseguiram uma grande quantia em dinheiro. Daniel sugere a ela que eles desviem o dinheiro. Enquanto isso, a polícia rastreia a ligação. Josefina surpreende Antônio em seu carro quando ele está saindo do velório. Josefina fica aliviada e diz que a sorte está do lado deles depois que Antônio lhe informa que Carla não conseguiu dizer nada sobre ela. Renata chega ao velório de Álvaro para dar os pêsames a Carina. Jerônimo recebe mal, diz que ela já não é bem-vinda em Abonita.
Renata diz que ela estar ali não é uma visita para ele e nem para a Bonita, e que está ali para dar os pêsames a Carina e que não tem culpa do velório ser ali. Então, Renata dá o seu apoio à amiga e em seguida vai embora. Augusto fica furioso ao saber que Renata foi à fazenda de Jerônimo. Marina e Jerônimo conversam. Ele diz que não pode acreditar no cinismo de Renata e no descaramento dela em ter ido até a sua casa. Marina diz que não pensa assim e recrimina Jerônimo pela forma que ele a tratou. Quando Renata está indo embora, Manuela pergunta a ela se ela acredita que pode ser feliz com o Sr. Duran. Renata diz que não sabe, mas que está se dando uma oportunidade. Manuela diz que sabe que ela e Jerônimo se amam, mas Renata responde que o amor às vezes não é suficiente e que isso Jerônimo deixou muito claro para ela. Retornar para a Cruz do Amor, Renata é recebida por Augusto, que pergunta onde ela esteve e por que não lhe disse que ia sair. Renata responde que não sabia que tinha que pedir permissão a ele e porque decidiu de repente. Augusto diz estar preocupado com ela. Renata diz a Augusto que acredita que não poderá se casar com ele e viver ali. Augusto, com raiva, diz: "Mas com Linhares você pôde." Renata responde que é exatamente por isso, e Augusto pede para que ela fique com ele. Jerônimo liga para Regina e presta os seus sentimentos à amiga. Gonçalo visita Honório, fala para ele sobre a morte de Dona Carla e depois lhe informa que o plano para pegar Branca será colocado em prática e que logo ele estará livre. Inês, Regina e Constança conversam e Regina diz que as últimas palavras da mãe foram sobre Josi e a esposa de Gonçalo. Regina não entende o que a mãe quis dizer e Constança fica cada vez mais intrigada. Carina agradece a Jerônimo e Carlos por tudo o que fizeram por ela. Jerônimo diz a ela que as portas de A Bonita sempre estarão abertas para ela e que ela pode ficar na fazenda o tempo que quiser. Marina se despede de Jerônimo e diz que ele é uma surpresa em sua vida, uma linda surpresa. Marina diz que ainda que tenha desaprovado a sua atitude com Renata, a encanta que ele seja uma pessoa tão apaixonada, assim como ela acredita ser também. Então, Jerônimo a beija e Marina corresponde ao beijo com paixão. Augusto surpreende Renata com um quadro com seu retrato e fala entusiasmadamente sobre o casamento deles. Renata pede para ele ter um pouco de paciência, pois acabou de se divorciar e ainda não está preparada para um novo relacionamento. Constança pergunta a Regina se ela tem uma foto de sua filha quando era bebê. Depois, Regina mostra os desenhos feitos pelos investigadores. Constança diz que se parece muito com as filhas de Gonçalo e Regina diz que também achou o mesmo, mas que depois Inês, a sua mãe e o investigador a fizeram ver que aquelas projeções poderiam se parecer a milhões de moças, assim como as filhas de Gonçalo. Constança fica cada vez mais preocupada e pensa na melhor maneira de descobrir se Josi e Josefina são a mesma pessoa, sem que ela desconfie. Daniel e Branca se encontram. Branca pergunta se ninguém o seguiu. Depois, ela fala para não perderem tempo e manda que ele envie logo os dados para ela. A polícia está ali disfarçada, seguindo todos os passos deles. Matias conta a Adriana sobre o plano para pegarem Branca e lhe revela que Daniel fez tudo porque pensou que se tivesse dinheiro, ela o aceitaria. Branca percebe que Daniel armou para ela e consegue fugir da cafeteria. Gonçalo e Matias se preocupam por Branca ter conseguido mais uma vez fugir. Daniel se lembra do outro endereço de onde Branca vive agora, pois ele se encontrava com ela lá, quando ela já não trabalhava mais na empresa, e entrega para a polícia. Jerônimo encontra Roberta no povoado e ela diz que está ficando na fazenda de seu futuro cunhado, Augusto, e aproveita para falar mal de Renata. Marina chega e Roberta se surpreende ao vê-la. Roberta se preocupa por ver Jerônimo e a doutora juntos. Enquanto isso, a polícia chega e cerca Branca. Ela é algemada e levada para a delegacia. Adriana recebe a notícia de que Branca foi presa. Ela e César comemoram e os dois acabam se beijando. Jerônimo conversa com Marina. Ele fala claramente sobre os seus sentimentos, pois ainda ama Renata e não quer usar Marina, machucá-la. Ainda assim, Marina diz que quer se arriscar a ter uma relação com ele. Então, os dois concordam em ficar juntos. César e Adriana ficam sem graça depois do beijo. César diz que não sabe o que aconteceu e que quer a Constança.
Adriana aproveita para lhe dizer que talvez ele não esteja apaixonado por Constança e diz que Constança segue amando seu pai. Carlos e seus pais se preparam para irem a Bonita para pedirem a mão de Matilde em casamento. Enquanto isso, na fazenda, Matilde, feliz, arruma tudo com Carina e Manuela para recebê-los. Roberta vê Jerônimo e Marina se beijando. Depois, Roberta fica esperando Jerônimo ir embora para falar a sós com Marina. Roberta exige que Marina não fale nada sobre o seu aborto com Jerônimo e segue afirmando para ela que o filho que esperava era dele. Marina diz a ela que nada disso lhe interessa. Os pais de Carlos chegam na fazenda. Roberta retorna para a Cruz do Amor e faz questão de dizer a Renata que viu Jerônimo e Marina aos beijos diante de todos no povoado. Durante o pedido de casamento, os pais de Carlos pensam que Matilde é irmã de Jerônimo. Ao saber que Matilde é irmã de Lázaro e que ele é o capataz da fazenda, a mãe de Carlos reage muito mal. Ela diz que o seu filho não pode se casar com uma empregada. Matilde, muito triste, se retira da sala sem dizer nada. Matilde chora. Carlos vai até ela, fala que levará seus pais embora e que pedirá sua mão só para Lázaro. Carlos diz que se casará com ela ainda que o mundo todo fique contra e que a ama. Alzira e Carina conversam. Alzira pede que Carina perdoe. Carina diz que a perdoa, mas que não confia mais nela e que acredita que não poderão voltar a serem amigas. Carlos deixa claro para os pais que se casará com Matilde ainda que eles fiquem contra. Jerônimo leva Marina em casa. Padre Severino vê os dois se beijando. Depois, ele pergunta a Marina o que há entre ela e Jerônimo e Marina diz que eles estão namorando. Padre Severino não gosta nada do relacionamento entre eles, mas Marina lhe diz que não renunciará ao que está sentindo. Renata sai à noite para cavalgar e encontra Jerônimo na estrada. Jerônimo acusa Renata de ter conseguido logo o divórcio por ela ter pressa de estar com Augusto. Renata, por sua vez, diz que ele também tinha pressa de substituí-la, de estar com outra, como a doutora. Jerônimo fala que a diferença entre Marina e Augusto é que Marina é uma boa mulher e tenta convencer Renata de que Augusto não é uma boa pessoa, mas Renata não acredita. Carlos diz a Matilde que se tiver que escolher entre os pais e ela, escolhe a ela. Constância e Adriana conversam. Adriana pergunta o que acontecerá com ela e o seu pai quando ele sair da prisão. Pergunta sobre César também. Constância diz que não sabe e sobre César, ela diz que falará para ele que a tentativa de terem um relacionamento não funcionou, pois não se apaixonou e que precisa ser honesta com ele. Depois, Adriana se lembra do beijo entre ela e César e fica confusa, pois sentiu algo com o beijo. Antônio comunica a Josefina que está indo embora do país. Ele diz que não contará nada a ninguém sobre ela. Antônio diz que se arrependerá por toda a sua vida por ter tido a estupidez de ter se aliado a ela e que depois de conhecê-la ficou muito claro porque Gonçalo se apaixonou por Regina e a deixou, pois ela é uma mulher que não vale nada. Gonçalo e Regina marcam a data do casamento. Josefina liga para Roberta e pergunta onde ela está. Roberta diz que está na fazenda de Augusto e Josefina manda ela voltar para casa imediatamente, pois precisa da sua ajuda para elaborar um plano. Branca é interrogada. Ao ver que Daniel está ali para testemunhar contra ela, Branca o chama de covarde e traidor. Matias pergunta a Soto por que Branca usa tantos nomes falsos e Soto diz que o que ela fez às empresas Monterrubio já havia feito em outras empresas da República Mexicana e que era procurada em pelo menos 3 estados. Carlos e Jerônimo conversam e Carlos diz que defenderá o seu amor. Depois, Carlos diz que ficou surpreso ao ver Jerônimo apresentando Marina como a sua namorada e pergunta se ele não acha que é muito cedo para isso. Padre Severino vai à Cruz do Amor convidar Renata e Augusto para a festa do seu aniversário. Jerônimo e Carlos esperam por Matilde para tomarem um café da manhã, quando Lázaro chega nervoso e diz a Carlos que Matilde foi embora da fazenda, pois não suportou a humilhação que os seus pais a fizeram passar. Depois de ler a carta que Matilde deixou, Carlos jura que vai encontrá-la e trazê-la de volta. O advogado de Branca alega que a cliente sofre de transtorno de personalidade e pede uma avaliação psiquiátrica. Adriana recebe a visita de Julieta e sua irmã.
Augusto está irritado com a demora de Renata, que foi levar o padre Severino na cidade e procurar um traje típico para a festa do seu aniversário. Roberta diz a Augusto que o avisou, pois a sua irmã ninguém pode dominar, porque ela sempre faz o que quer. Augusto diz que com ele não será assim. Depois, Roberto convence de irem à praia sem Renata. Constança visita Honório no presídio. Ele se desculpa por tudo o que aconteceu por causa de Branca e diz a ela que está seguro de que Branca o drogou naquela noite, pois não se lembra de nada. Honório pede a Constança que quando sair da prisão, ela lhe dê uma nova oportunidade, pois a ama. Enquanto isso, César liga para Constança e deixa uma mensagem dizendo que quer vê-la, que precisa senti-la por perto. César, ao mesmo tempo, se sente muito confuso, pois não consegue esquecer do beijo em Adriana. Renata, com a ajuda de Padre Severino, escolhe uma roupa para a festa de seu aniversário. Marina chega e pergunta ao tio se ele viu Matilde. Marina conta tudo o que aconteceu durante o pedido de casamento de Matilde. Diz que ela foi embora da fazenda e que agora todos estão à sua procura. Renata também quer ajudar a procurá-la. Jerônimo, quando a vê, não gosta. A agradece, mas diz que ela não precisa se preocupar. Renata diz que não está fazendo por ele, mas sim por Matilde. Padre Severino chama a atenção de Jerônimo e Renata começa a ajudá-los a procurar por Matilde. Antônio se despede de Regina e mais uma vez pede o perdão dela. Selena vai à mansão Monterrubio procurar por Roberta e Josefina lhe diz que ela está na fazenda de Augusto. Carlos está desesperado por não ter notícias de Matilde. Roberta e Augusto estão a caminho da praia quando Selena liga para ela. Selena pergunta onde ela está e Roberta diz que precisava estar só. Depois, Roberta pergunta por Augusto e debocha de Selena quando ela diz que não sabe nada dele. Constança comenta com Honório sobre a semelhança da filha de Regina com Roberta e Renata e sobre a sua desconfiança de que Josi e Josefina sejam a mesma pessoa. Honório teme pela segurança de Constança. Padre Severino diz que o informaram que Matilde pegou um ônibus indo para o sul. Furiosa com Roberta por ela estar com Augusto, Selena liga para Jerônimo. Ela fala para ele que tem algo importante a dizer sobre o bebê que Roberta esperava. Selena diz que já é hora dele saber quem era o verdadeiro pai dessa criança. Jerônimo e Selena marcam de se encontrar no México.